Voltamos aqui, irmãos, vamos dar uma pausa no vídeo, certo? E a irmã vai falar sobre o tópico 1 da lição, certo? O nosso primeiro tópico da nossa primeira lição, autoria e data da epístola. A irmã Jaqueline, fala aí para nós sobre a autoria e a data da epístola do apóstolo aos Efésios. A autoria já está descrita aqui no capítulo de número 1 de Efésios, que a gente viu na nossa leitura bíblica em classe, onde o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele se descreve como autor deste livro aqui no capítulo 1, versículo 1 de Efésios, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Então, esse primeiro tópico aqui, amados irmãos, é um tópico bastante sucinto e direto e objetivo, né? Que a autoria é do apóstolo Paulo, né? Que nós já vimos aqui, e essa carta aos Efésios, eu quero também acrescentar aqui para os irmãos que estão nos acompanhando, que Éfesos quer dizer desejável, Efésios quer dizer desejável, e a assinatura apostólica, que a gente vai ver aqui no segundo ponto, é que o apóstolo Paulo, ele tinha costume, era hábito de Paulo assinar as suas cartas, e ele se descrevia, né, quando estava ali descorrendo os textos das suas cartas. E Paulo, ele é um dos maiores escritores, né, inspirado por Deus, do Novo Testamento, onde ele tem 13 cartas, né? Isso, irmão Michel, 13 cartas. O apóstolo Paulo... Alguns ainda querem de colocar crédito na conta de Paulo, coloca Hebreus, né? Há uma dúvida, né? Mas pela maneira, a gente não pode afirmar, né? Então, Paulo foi um dos maiores escritores de cartas, e essa carta de Efésios também foi escrita por ele. E aqui, uma epístola da prisão, ou seja, que no terceiro ponto desse primeiro tópico vai descrever que Paulo escreve esta carta aos Éfesos quando estava preso em Roma, e ele mesmo se descreve aqui também em Efésios capítulo 3, versículo de número 1, prisioneiro de Jesus Cristo, preso no Senhor, no capítulo 1, versículo 1, e embaixador em cadeias em Efésios 6 e 20. E a data, né, desse primeiro tópico, a data que foi escrita essa carta aos Efésios fica entre 60 e 62 depois de Cristo. A epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, em Efésios 6 e 21. Rápido e sucinto esse primeiro tópico e bem objetivo. Então já terminamos, já concluímos o primeiro tópico da nossa lição. Muito bem. Agora nós vamos ver aqui os destinatários dessa carta, né? Os destinatários. Nós vemos muito na Bíblia, na introdução, no título, né? Carta aos Efésios. E muitas pessoas pensam que ele está enviando para todos os Efésios, né? Todas as pessoas que moravam nessa cidade chamada Éfeso. Mas na verdade o que acontece é que os crentes que moravam em Éfeso, que também eram Efésios, né, por morar nessa cidade, e essa carta recebe esse título, né, mas na verdade é carta à igreja que está em Éfeso, né, a verdade é essa, só que a gente resume, né, carta aos Efésios, se resume assim. Então, irmão, fala pra gente aqui o tópico 2, os destinatários dessa carta, né, bem com alguma localização da cidade e pormenores. Como o irmão Michael aqui já bem frisou, essa carta foi destinada a um grupo de crentes que já tinha ali em Éfeso, e ali quando o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária a esta cidade, começa agora a fundar de fato uma igreja ali, e a igreja em Éfeso começa nessa terceira viagem de Paulo a florescer naquela cidade. E aquela cidade era uma cidade portuária, e pela estratégia da sua localidade, né, como estratégia, ela era uma cidade que era o centro econômico na sua época, era o centro econômico religioso
e era o centro ali comercial, pois todos os navios mercantes daquela época tinham por obrigação de passar ali por Éfeso, pelo porto de Éfeso. Então Éfeso ela era uma cidade que tinha aproximadamente 500 mil habitantes ali naquela cidade, e era uma cidade que era um polo grande, né? Ela era considerada ali uma cidade como uma grande metrópole, onde se descorria ali naquela cidade uma grande população de todos os cantos do mundo naquela época, que passava por ali, desde pessoas da África, né, do Egito, de Israel e da própria Roma. Tinha por obrigação de passar ali por Éfeso, sendo centro político, econômico e religioso daquela época, né? Como já falamos ali, tinha também ali um teatro que portava ali sentadas quase que 25 mil pessoas. Dá para se notar que era uma cidade de um porte bastante elevado, né? Para a sua época. E vamos ver aqui no segundo ponto desse segundo tópico, a religiosidade de Éfeso. Como já bem frisamos, era um centro também religioso naquela época. E naquela época a gente vai ver ali que a cidade de Éfeso portava-se de uma religiosidade tremenda, a qual tinha como ali deusa daquela cidade Ártemis, né, ou Diana, conhecida como Diana, que se descreve aqui no livro de Atos, capítulo de número 19, lembrando aos professores que para se estudar essa carta aos Efésios, para se entender o contexto histórico, tem que ir ao livro de Atos, 19, 18, 19, 20 e 21, esses capítulos são importantes e ali vai descrever o contexto histórico. Vamos ver aqui esse fato histórico dessa religiosidade, os cultos que eram feitos, né, ali na cidade de Éfeso, aqui no capítulo de número 19. E a gente vai ver que nesse contexto religioso se tinha adoração a essa deusa, Diana, e esse culto que era prestado para Diana era um culto prestado com práticas de depravação, onde eram de formas, eles cometiam ali atos sexuais em meio a esse culto para a adoração dessa deusa. E acredita-se também que era uma deusa que tinha caído dos céus. Então acredita-se os historiadores que devia ter caído ali um meteorito e eles deviam ter ali fundido aquela peça e tomado para si como uma imagem de adoração, e eles prestavam culto a essa deusa Diana. E aqui no livro... Só uma observação, ela é chamada deusa da fertilidade, né? Isso aí já abre um precedente para a prática da prostituição, né? Nos cultos, né? A imoralidade sexual. Os cultos, só fazer uma ponte aí lá com o Antigo Testamento, Baal também era considerado um deus da fertilidade, né? E os judeus, né? Os israelitas que se corrompiam adorando outros deuses, adoravam Baal e praticavam esses atos imorais também, que Deus desagradava, né? Que isso era desagradável a Deus. E essa deusa Diana, nesse período também, na época de Paulo, tinha essa mesma prática, né? Verdade. E a gente vê aqui no livro de Atos 19 e 24, quando se fizeram nichos de Diana para se obter ali lucro, né? Também dessa prática religiosa, eles também tinham lucro dessa prática religiosa. E ali se tinha muito ocultismo, feitiçaria, né? Se praticava ali naquela cidade. Essa era a cultura, esse era o cenário religioso dessa cidade de Éfeso. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele chega nessa cidade, Deus começa a transformar o ambiente, apesar de já ter um número de crentes lá, mas a igreja não tinha sido fundada ainda. Então é um Deus que começa agora a intervir na cultura da humanidade e das pessoas daquela cidade de Éfeso. Efésios 19, versículo de número 11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam
do seu corpo aos enfermos, e fugiam deles os espíritos malignos. Versículo número 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espírito malignos. Então a gente vai ver aqui que eram práticas de feitiçarias cometidas naquela cidade ali. O versículo de número 19 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas. Olha o Deus que começa agora a transformar o cenário depravado, moral, né, e espiritual daquela cidade. Deus começa agora a mudar. Atos 19 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimavam na presença de todos, e feita conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de pratas. Né? Então a gente vê aí, irmão Michael, Deus mudando o cenário, né, daquela cidade. E a gente vai ver que ainda nesse mesmo capítulo, né, o versículo 24 que eu li para vocês, começa agora o questionamento daqueles que praticavam feitiçaria, ocultismo, bruxarias. Eles começam a questionar. E acusar Paulo, né? Que Paulo é uma palavrinha que não fui jogar. Ele causava dissensões, né? Ele causava confusão na cidade, porque trazia, entre aspas, nova doutrina, eles diziam, né? E isso, para eles, confundiu a mente deles. Então, do reino de Deus chega, que é a luz, né? As trevas se incomodam. Verdade. E a gente vai ver que eles começam a questionar o fato de que esse templo que se tinha ali, esse templo feito para a adoração a Diana, que era considerado naquela época uma das 7 maravilhas do mundo, para vocês verem, né? Tanto que as pessoas se prostravam e se curvavam diante daquela adoração, àquela deusa. Né? E a gente vai ver um Deus que começa agora a mudar este ambiente que estava sendo devastado pelo pecado. E eles começam a questionar a falta agora, porque se Paulo introduz o Evangelho de Cristo, que liberta o homem, a gente vai ver esses bruxos agora queimando. Né? Eles não passam para frente, eles não guardam, eles não escondem, eles queimam, eles destroem as obras do mal que eles carregavam consigo. E a gente vai ver agora que eles questionam se não havendo mais esse tipo de prática de bruxaria, o turismo vai cair, a economia, porque a gente viu aqui no versículo 24 que eles também produziam nichos para venda, ou seja... Dava muito lucro, a Bíblia chega a dizer que dava muito lucro, né? Então Deus, ele é um Deus santo, forte e poderoso, e quando ele entra na cultura do homem, ele muda. Deus, ele tem esse poder de intervir na cultura, porque a cultura religiosa daquela época era uma cultura onde adoravam essa deusa, a deusa da fertilidade, e eles se prostravam diante disso. E agora Deus começa a reerguer estes homens, essas pessoas, através do poder de Deus na vida do apóstolo Paulo. E aí a gente lembra, daquela passagem que o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele vai dizer que Jesus se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então veja que o diabo cegou o entendimento daquelas pessoas com um lucro. Eu me lembro agora daquele episódio que Jesus ele expulsa os demônios do Gadareno, e as pessoas se preocuparam mais com os porcos, expulsaram Jesus por causa do prejuízo dos porcos, e não se importaram com aquela vida, né, que liberta. Muito bem, e não foi diferente aqui na cidade de Éfeso, porque a gente vai ver que o apóstolo Paulo, usado por Deus, os homens agora começam a ser libertos dessa feitiçaria. Isso. E como eles começam a ser libertos, eles começam agora a pressionar, né, os governantes ali daquela época, para expulsarem Paulo, para afastarem Paulo daquela comunidade, né, da cidade de Éfeso, porque o turismo ia cair, os cultos de adoração, que esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo, agora não vai receber mais turismo, e como eles produziam esses nichos, agora a renda da cidade vai cair. Ou seja, Deus, quando ele chega, é para provocar mesmo. Né? O próprio Jesus, ele disse, irmão Michel, eu não vim trazer paz,
mas espada. Então, quando Jesus chega no ambiente, muitos prejuízos são causados, né? Como o meu irmão Tiago, ele frisou bem isso, né? O prejuízo da fábrica do cigarro, da cerveja, das bebidas, né? O traficante que produz ali o comércio de tráfico, aqueles que trabalham com armas. Então, eles começam agora a ter esse prejuízo. Né? E a humanidade em si, porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, não quer isso, não aceita isso, né? Eles se fecham. E o apóstolo Paulo, por misericórdia de Deus, entrando naquela cidade, começa agora a provocar ali naquela cidade um movimento santo, poderoso e libertador, né? Então a gente vê a importância da igreja na cidade de Éfeso. Muito forte. E Paulo prega lá há 3 anos ainda, consegue enfrentar aquelas lutas e forma uma igreja, né? Glória a Deus, uma igreja forte. O próprio Senhor vai dizer que ele é uma igreja forte, né? Verdade. Embora tenha perdido o seu primeiro amor. Chegam alguns dizer que naquela igreja o apóstolo, os estudiosos chegam a dizer que o apóstolo João, o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Paulo foram pastores naquela igreja. Embora Paulo era itinerante, mas tiveram esses homens como pastores. Mas é uma igreja bem alicerçada, né? A gente vai ver que o apóstolo Paulo ele teve auxílio ali de Priscila, que era um casal, e Áquila. O próprio Apolo, gente, aqui no versículo de número 24 e 25, você vai ver como já tinha um grupo de irmãos ali naquela cidade. O próprio Apolo. Olha só o que era poderoso, né? O versículo de número 24 e 25 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, abra a sua Bíblia, viu? Para você verificar aqui conosco as verdades de Deus que estamos falando. O versículo de número 24 diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Né? Vale lembrar aqui, esse questionamento aqui, na leitura bíblica de classe que nós lemos aqui, que este Apolo, servo do Senhor, que já estava ali em Éfeso, que auxiliou também a igreja sendo fundada ali em Éfeso, a Bíblia que relata que ele era um homem eloquente, conhecedor da palavra, e ele era um homem poderoso e fervoroso no Espírito, e que Deus usava ele, e através dele também fazia grandes coisas. E mais na frente, versículo de número 26, a gente vai ver Priscila e Áquila, o próprio Timóteo, o próprio Filemão, se eu não me engano, também auxiliou Paulo ali nessa fundação dessa igreja. E um questionamento que Paulo faz aqui é justamente sobre esse batismo, o batismo de João. Versículos de número 2 de Atos dos Apóstolos 19 diz assim: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Veja só, amados irmãos, aqui, né, Paulo está questionando aos servos de Deus, não é acerca do Espírito Santo, mas o batismo no Espírito Santo, ou o selo do batismo na vida destes homens. Né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa pergunta aos irmãos que já estavam ali, se eles já tinham recebido esse batismo no Espírito Santo. Então vale lembrar também aqui para os irmãos que, embora eles estivessem ali, servos de Deus, né, fazendo já uma obra ali, segundo a vontade de Deus, eles não tinham ainda conhecido, ou seja, o Atos 2 não tinha chegado ainda nos ouvidos desses irmãos que estavam ali. Eles não tinham ainda ouvido falar desse batismo santo, o batismo no Espírito Santo, que batiza com fogo para revestir o homem. E também a gente sabe que o batismo no Espírito Santo vem acompanhado de dons espirituais. Né? Então ali o apóstolo Paulo faz esse questionamento justamente do batismo no Espírito Santo. Porque se eles estavam ali já fazendo a obra do Senhor,
né, nós entendemos que os servos de Deus, eles conheciam o Espírito Santo, né, a pessoa do Espírito Santo em si, porque quando nós entregamos a vida a Ele, nós já somos selados com esse, né, com o selo do Espírito Santo. Recebemos, o apóstolo Paulo ele vai dizer aos irmãos aos Coríntios que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Né? Então o apóstolo Paulo, ele ali orando, essa é uma passagem muito linda, que a Bíblia vai dizer que eles relatam que não conhecem ainda, e Paulo descreve para ele, vocês precisam receber esse batismo, e a Bíblia diz que Paulo põe as mãos sobre eles, eles recebem o batismo no Espírito Santo, começam a falar em línguas, né, e começam agora a receber também dons espirituais. Agora nós vamos para o propósito dessa carta. É isso, não? Tópico 3. Nós vamos para essa igreja. Eu quero falar um pouquinho da igreja de Éfeso, né? Aí a igreja de Éfeso, a gente vai estudar tanto o livro de Éfeso, como também Apocalipse, capítulo número 2. Né? Para entendermos quem era essa igreja. Como o irmão Michel falou, essa carta não foi destinada para o povo de Efésios, mas para a igreja que estava em Efésios. Aí aqui no ponto 3, a gente vai conhecer um pouquinho melhor quem era essa igreja de Éfeso. A gente vai ver que ela era uma igreja, né, que ela era poderosa nas Escrituras, e isso a gente vai encontrar lá no capítulo 2 de Apocalipse, que ela era uma igreja poderosa. Vamos conferir Apocalipse 2. Ela era poderosa nas Escrituras, no combate aos falsos mestres, ou seja, ela estava ali atenta, no combate às heresias, na paciência e no trabalho. Veja só, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos irmãos em Efésios, não há ali nenhuma correção, nenhuma objeção, como é a palavra certa? Objeção, essa palavra, irmãos. Não tinha nenhuma contra os irmãos que estavam ali, né? Paulo, ele é muito solícito, né? Ele traz uma palavra ali de fervor, de encorajamento para os irmãos em Efésios. Mas a gente vai ver que o próprio Deus, quando envia, porque ela é a única igreja, Efésios, ela é a única igreja que recebe 2 cartas de autores diferentes. Uma do apóstolo Paulo, né, que é essa carta aos Efésios, e a outra descrita, né, pelo apóstolo João, também inspirada por Deus e revelada por Deus. E o próprio Deus agora, se revelando para essa igreja, e falando para essa igreja, ele começa agora a tratar das qualidades que essa igreja tinha, que foi o que eu descrevi aqui para vocês. Ela era uma igreja que observava aqueles que tratavam da palavra com falsidade e hipocrisia, que afastavam de si as heresias. Ela era uma igreja paciente, ela era uma igreja que trabalhava. E a gente confere isso em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 2 e o 3. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer maus tratos, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Aí vem a repreensão. Se não houve repreensão do apóstolo Paulo, é porque naquele momento não havia o que se repreender. Mas passado-se o tempo, porque tem um intervalo aí, de uma carta para outra, tem um intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, vale lembrar os amados irmãos. Como tinha se passado 30 anos por aí. 30 anos, Os historiadores contam aí esse tempo de 30 anos. Né? Então, nesse intervalo de 30 anos, a igreja se deixou esfriar no principal do evangelho, que é o amor. Porque o amor é a base do evangelho de Cristo. Né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque não adianta o próprio apóstolo Paulo descreve isso em Coríntios, capítulo número 3, 1 Coríntios, capítulo 13. Que o amor é a base de todas as coisas. E é nessa base que essa igreja se perde. Né? E o próprio Deus agora começa a repreender a igreja de Éfeso e dizer: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra, e vem aí Deus convidando essa igreja para a responsabilidade da qual elas abraçaram no início, a voltar e a regressar a viver novamente este amor. Né? Como eu já dizia, que o amor de Deus derramado em nossos corações não pode, irmãos, jamais se esfriar. Porque bom não é o início das coisas, mas o fim delas. Bom não é como se inicia, mas como se termina. Né? E aquele que permanecer firme até o fim. Né? Então, se abraçamos a fé, a gente temos que permanecermos até o fim. E, infelizmente, a igreja de Éfeso se deixa levar. Né? E nós vemos aqui a saudação epistolar do apóstolo Paulo. É breve, né? Os escritos de Paulo, ele dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo, coisa linda, né? Aos santos, ou seja, todo servo de Deus que se purifica do pecado, ele se parece com o Pai. Né? Em 1 João 1,16, sede santo porque eu sou santo. Então o filho tende a parecer com o Pai. Então quando ele descreve, ele, né, fala, se dirige a estes santos, né, que foram separados, consagrados como propriedade exclusiva de Deus. Amém? Agora vamos para o terceiro. 3, né? Só fazendo uma ressalva aí, ainda, um complemento. O comentarista chega a colocar aqui, alguns estudiosos, que diz que os destinatários, nesse caso, né, a maioria de alguns intérpretes, considera que a epístola era uma carta circular. No caso, não ficava só em Éfeso, né? Ela era uma carta direcionada a várias igrejas naquela região, embora o foco fosse lá aos Efésios, né? Mas era uma carta que tinha um propósito circular. Muito bem. Agora o tópico 3, nós vamos trabalhar o propósito e a mensagem, certo? Claro que aqui nós vamos fazer um resumo, né? Porque o propósito e a mensagem, esse tópico 3 vai abrir o leque para todas as outras lições. Então cada lição que nós vamos estudar vai trazer um pouco do propósito da mensagem que Deus queria mostrar para essa igreja. Né? E aqui nós vamos ver apenas brevemente qual era o propósito e a mensagem que o apóstolo Paulo tinha em mente em escrever essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então imaginando qual era o propósito da igreja. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, como eu já falei aqui, como não houve o que repreender, então ele escreve essa mensagem inspirado pelo Espírito Santo de Deus para encorajar. A gente vamos aqui agora para a carta aos Efésios, né? Ele encoraja os irmãos, Efésios capítulo número 3 e o versículo de número 18 e o 19 diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele, né, dá essa mensagem de encorajamento para que ele se aprofunde ainda mais, mergulhe ainda mais neste rio de Deus, né? E a gente vai ver também que ele escreve com um sentido para amadurecer. Vamos conferir em Efésios 4, versículo 1. Né? Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como o digno de vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longa humanidade, suportando-vos uns aos outros em amor, para que cresçais. Né? Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo encoraja os irmãos e trata eles para que eles amadureçam ainda mais, para que não permaneçam como meninos, mas que se alimentem ainda mais do Senhor. E também para buscar, a gente viu ali no livro de Atos, esse contexto ali, esse batismo no Espírito Santo. Né? Porque eles conheciam o batismo de João e faltava ser agora batizado no Espírito Santo. Né? Então Paulo encoraja os irmãos em Efésios para que busque também esse batismo no Espírito Santo. E tenham ali capítulo de número 1 e o versículo de número 4
que diz para que tenham esse zelo e guardem a sã doutrina, que diz assim, o 3 e o 4, bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Jesus Cristo, como também nos elegeu nele antes, desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos. Então ele busca, né, escrever ali para o povo de Deus que está ali, para que busque esse zelo da santidade, do ensinamento, da palavra de Deus, e para que sejam santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então a gente vai ver que este era o propósito desta carta, né, de encorajar, de incentivar, de buscar mais e mais a presença de Deus. E a gente tem agora a mensagem, né? Ela gira em torno de duas temáticas, né? Fala sempre Jesus como cabeça e a igreja como corpo, né? Verdade. A gente vai ver que no contexto geral, essa mensagem aqui, dessa carta, então a gente volta aqui para nossa introdução, que o propósito geral, a mensagem dela, era demonstrar para a igreja, né, de Cristo, revelar ali o amor de Deus por intermédio de Jesus Cristo para esta igreja, para que ela permanecesse, né, a buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a gente vê aqui que a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o corpo. Então, embora ela tenha sido destinada para os irmãos em Efésios, trazendo para os dias atuais, Deus trata com a igreja em Efésios como Ele quer tratar com a sua igreja no geral. É uma epístola atualista. No geral. Então, embora essa carta tenha sido direcionada apenas para aquela igreja ali em Éfeso, né, é a maneira que Deus trata com toda a sua igreja no geral. Né? Então, esses é a mensagem central desta carta aos Efésios. Muito bem. Irmãos, aqui nós vimos, certo, através dos comentários da nossa lição, do livro de apoio e do comentário da nossa irmã, né, a respeito dessa introdução à epístola aos Efésios. Deus continue abençoando vocês, enriqueça no conhecimento, né, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Próxima aula nós falaremos sobre a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então nós estaremos postando por estes dias esta próxima lição. Nós vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo por esta maravilhosa aula, e quero convidar vocês a participar da nossa página, né? No YouTube nós temos a página do setor, né? A Assembleia de Deus Setor 8, vocês podem verificar. E também podem acessar a página do Facebook. Né? Agora a página do Facebook, no momento, eu não tenho aqui para vocês. Eu tenho o meu Facebook pessoal e eu irei postar alguns vídeos lá e também no YouTube. Também tenho conta no YouTube, quanto tem a conta da congregação, né, do nosso setor. Então nós iremos orar neste momento, agradecendo a Deus por essa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar agradecendo, Deus, por este momento maravilhoso que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua verdade, por tua bondade. Queremos louvar o Senhor pela sua misericórdia, agradecer o Senhor pela paz que reina em nossos corações, pela esperança que nós temos, a esperança da salvação. Pai querido, nós queremos orar apresentando todo o nosso Brasil que está vivendo uma situação complicada. Mas o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Nós assim oramos e queremos te agradecer no nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos os servos de Deus. Amém. Amém. Vai ser. Amém.